Bom, pessoal, então vamos continuando a aula. A gente vai falar agora sobre atrição e abfração, tá? Então, é uma outra forma também de que pode acontecer do desgaste dos dentes é através da atrição. O que é a atrição? É, teoricamente, um processo fisiológico natural, né? Natural por quê? Porque vai acontecer esse desgaste quando os pacientes ocluem, né? Os dentes superiores, os dentes inferiores, ou dentes antagonistas, eles ocluem e eles provocam desgaste por bruxismo, né? Por apertamento, muitas vezes, mas o apertamento vai provocar mais a abfração do que a atrição. Mas quando faz bruxismo, dentes anteriores ou posteriores, pode acontecer um desgaste, às vezes bem acentuado, das incisais ou oclusais dos dentes. Tá? Então, a causa é a movimentação, ou no ato, ou durante o ato da mastigação, ou por fazer bruxismo, então, movimentos involuntários, diurnos ou noturnos, pode acontecer de haver desgastes incisais e desgastes das oclusais dos dentes posteriores. Vocês vão ver na vida de vocês, de consultório, na vida acadêmica, na faculdade, vocês vão ver desgaste das mais variadas formas. Pacientes que às vezes desgastam só mais os dentes superiores que inferiores, pacientes que desgastam concomitantemente o superior e inferior, ou às vezes desgasta só os inferiores pela oclusão, né? Só os inferiores, os superiores ficam intactos, que é o caso da minha filha. Um dia eu descobri, não sei, eu fui fazer um exame nela, fazer um clareamento, que ela queria fazer um clareamento. A vestibular dela estava intacta e a palatina dela já estava com desgaste na palatina dos superiores, dos inferiores já não tinha mais as incisais. Então ela estava fazendo bruxismo, né? Então essas coisas a gente tem que observar. E o paciente, quando chega nessa fase que vocês estão vendo aqui, com perda de dimensão vertical, que às vezes não tem como fazer a restauração daquela peça dentária, principalmente dentes anteriores, superiores, que às vezes desgasta bastante, e o paciente quer porque quer que restaure, primeiro tem que restabelecer a dimensão vertical. Primeiro tem que aumentar os dentes posteriores, para depois fazer os dentes anteriores, para ver qual é o espaço que sobra para a gente conseguir colocar uma resina que fique mais ou menos compatível com a anatomia que o dente tinha antes. E a gente pede, quando o desgaste é muito grande, por exemplo, nesse paciente inferior esquerdo aqui, que tem um desgaste muito violento, né? Ele tem falta de dentes, o desgaste é muito violento. Pedi até uma foto dele para ver como é que ele era antes de ter essa trição toda, para ver qual é a característica anatômica dos incisivos centrais e laterais. Né? Provavelmente ele deve ter uma removível esse paciente, por falta daquele lateral ali. Então, Catarina, diga. não sei se foi contigo, eu não sei se vocês lembram dessa história, de uma senhorinha que a gente pediu uma foto para ela, e ela trouxe a foto de casamento, querida. Não. Ela queria, não sei o que ela queria, acho que ela queria voltar aos 18 anos, né? Ela disse que queria os dentes. Sim, ou não tinha, não sei, né? Mas foi, agora eu lembrei desse caso da senhorinha. Eu não estava na clínica contigo. Para mim, não apareceu nenhuma senhorinha querendo mostrar a fotografia de casamento. Gente, isso que a Sabrina disse, isso que a Sabrina falou, é uma coisa extremamente importante. Por que é importante? É importante porque a idade determina a anatomia final que vocês vão dar ao dente depois da restauração. Então, assim, uma pessoa que tem 60, 70 anos, ela não tem mais incisal cinza. Ela não tem mais incisal íntegra. Então, vocês não podem fazer um dente pela idade que a pessoa tem, não corresponde. Então, o que vocês têm que fazer? Pedir uma fotografia da paciente com um sorriso próximo, né? Uma fotografia onde o rosto aparece bem e o sorriso aparece com os dentes, né? Nitidamente, para a gente ver características. Se o dente é trapezoidal, se ele é retangular, se ele é oval. Saber que tipo de dente o paciente apresentava antes. E também ver características das incisais, que são importantes também para dar a personalidade para a pessoa. Né? Por exemplo, se o lateral é um pouquinho mais em cima do central,
se o lateral não tem essa característica, são coisas importantes que a gente precisa saber, né? Então, por exemplo, esse paciente bem no meio aqui, bem de cima no meio, vocês podem ver que o lateral dela, o 22, é um pouquinho mais projetado para cima do central. Então, a incisal pode estar mais enviesada, né? Mais para cima do central. Então, seguir essas características que o paciente tinha antes, que ele vai se sentir muito bem em se lembrar que ele tinha, depois da restauração, ele ficou com aquelas características que ele tinha antes do desgaste, né? Então, o importante é aumentar a dimensão vertical, verificar uma fotografia antiga para ver características que o dente tem, né? E conseguir transmitir para a restauração a anatomia compatível com as características que o paciente apresentava. Nunca, jamais colocar em paciente mais velho, né, 40, 50, 60 anos, a incisal translúcida, porque o paciente não tem nesta idade. E dizer para ele, mas eu quero comprido, eu quero assim, não. Mas pela sua idade, não é compatível. A gente tem que saber explicar para o paciente essas características, tá? Escolher a cor, que é uma coisa importante, né? E as características individuais. Outra coisa, por exemplo, esse paciente da esquerda aqui, inferior esquerda, ele usa uma prótese. Se ele usar uma prótese ali naquela falta daquele lateral, vocês têm que fazer ele colocar a prótese para ver como é que é a oclusão com a prótese, para ver o quanto vocês têm que colocar a mais ou a menos naquele dente inferior. Porque imagina, vocês vão fazer a restauração daquele dente inferior, que eu acho que é um canino, né, pela largura e convexidade da face vestibular, e vocês vão fazer um dente pontudo, fazer uma cúspide maravilhosa, assim, com todas as características que o dente apresenta. Não vai ocluir nunca o paciente, não vai conseguir ocluir. Então, se ele tiver uma prótese, faz ele botar uma removível, se ele tiver, faz ele colocar a removível, para saber o espaço que tem, para saber o quanto vocês vão poder colocar de restauração. Tá? Sempre seguindo as normas da anatomia, das características anatômicas. Diga. E lembrar também que... A Sabrina que está falando. Lembrar também que perguntar para o paciente, né, numa reabilitação tão complexa como essas, se ele não pretende também trocar a prótese dele, né? Porque daí a gente se baseia, né, numa prótese e que provavelmente os dentes da própria prótese já estão desgastadas com o tempo. Se os dentes naturais ele conseguiu desgastar nesse nível, né, imagina os dentes de estoque da prótese, né? Sim, sim. Não, eu até diria o seguinte, se ele tem uma prótese removível antiga, né, que não foi uma coisa bem atual, ele tem que provavelmente ele tem antiga, porque com esses desgastes desses dentes, ele não foi a dentista faz muito tempo. Então, provavelmente ele tem uma removível muito antiga. Com certeza, durante a reabilitação desse paciente, ele vai ter que trocar essa prótese removível. Não tem como manter uma prótese removível. Mas é aquilo que eu disse para vocês têm que manter a prótese em posição para saber o espaço que sobra para poder restaurar o dente. Senão vocês vão restaurar um dente maravilhoso e depois o paciente não oclui. Independente se ele vai trocar a prótese ou não. Mas com certeza ele vai ter que trocar a prótese depois da reabilitação total. Não tem como ficar com aquela prótese antiga, porque a conformação dos dentes vai ser diferente. Os grampos, de repente, não vão conseguir encaixar mais na restauração que vocês fizeram. Então, é impossível, às vezes, manter uma prótese removível antiga numa reabilitação dessa natureza. E é uma coisa bem complexa, porque assim, uma outra coisa, o paciente não tem dinheiro para fazer uma reabilitação como deveria ser. Tem muito caso aqui que tem que ser colocado uma prótese fixa, né, uma coroa, e não uma restauração, não condiz mais com uma restauração, porque a restauração não vai ter mais a resistência que deveria ter, porque tem pouca estrutura dentária. Aí o paciente não tem dinheiro para fazer. Bom, a gente pode fazer uma restauração, colocando o núcleo pré-fabricado, né? E fazer uma restauração, mas tem que deixar bem claro no prontuário que a restauração pode quebrar pela pouca estrutura dentária, né? E que o certo seria colocar uma prótese, porque depois o paciente vem para cima de vocês a 1000, porque quebrou a restauração. E às vezes a gente explica e não adianta, ele não quer botar uma prótese de jeito nenhum. Então tem que deixar bem claro essas situações que às vezes são bem complicadas. E no prontuário vocês têm que registrar absolutamente tudo, para não dar problema depois na hora de... depois de feita a restauração, se acontecer alguma coisa. E importante também, pessoal, fotografar o caso.
deixar também fotografado. Vocês podem tirar com o telefone celular, depois passar para o computador e passar para um papel, tá? E botar no prontuário. O paciente era assim e ficou assim. E ele não quis fazer uma prótese, que é o certo que deveria ser feito. Como nesse caso desse paciente bem da direita superior, que é o homem, porque tem bigode, e nessa do meio aqui inferior também. A estrutura que sobrou de incisivo central não permite que coloque uma restauração de resina. Muito difícil conseguir manter. O lateral também, olha a quantidade de estrutura que sobrou, não sobrou quase nada. Então, nesses casos, você tem que colocar uma prótese unitária, tá? Uma coroa unitária. Não tem o que fazer. Catarina, Marcinho. Diga. Também, às vezes, é frustrante para o profissional e para o paciente que, às vezes, restaura esses dentes que tem muita dentina terciária, né? Também. E a adesão fica muito dificultada, né? A adesão na dentina. Também. Então, se restaura esses dentes e cai a restauração, o dentista fica frustrado, porque ele fica pensando, o que eu estou fazendo de errado? E o paciente fica achando aquele dentista uma porcaria, por que ele faz restaurações que não param, né? Então, isso também tem que ser bem avaliado, né? Uma outra coisa importante, assim, ó, que eu disse para vocês, olha como nesse paciente superior esquerdo, ele não tem a incisal retinha, tá toda lascada, o esmalte tá todo lascado, ele vai se fraturando, se quebrando. Aqui nesse do meio também superior, dá para perceber que ele tem umas pontas, o dente está todo lascado. E olha como é que é a oclusão dele, ele está quase topo a topo. Gente, é super difícil restaurar um caso desses, assim, muito difícil. Ele já mudou de posição, a oclusão dele já é outra, é bem complicado. Vocês não pensem que é só colocar uma resininha e botar no formato da coroa que existia antes, que não vai dar certo. Esse dente aqui ele vai fraturar com certeza a restauração. Então tem que fazer todo um estudo prévio de como fazer para que essa restauração fique e não frature de novo. Nesse paciente aqui, bem da direita superior, vocês podem ver, ele está topo a topo. Ele não é paciente que tem uma oclusão normal. Ele já está topo a topo. Também é bem complicado restaurar um paciente assim. Esse inferior aqui do meio, ele tem mordida cruzada. Olha a dificuldade para fazer uma restauração dessas. Ele já tem uma mordida cruzada aqui. Não é nem mais topo a topo. São casos bem complexos. Muito né? complicados. A gente sabe que nem todos esses casos a gente consegue, muitas vezes, realizar um tratamento complexo desse na graduação, tá, pessoal? Então, não fiquem frustrados caso a gente receba algum paciente nesse perfil de complexidade, a gente tem que encaminhar, mas o importante é a gente reconhecer e fazer o diagnóstico, né, desses casos, para fazer um bom planejamento, né? Isso. Até para a gente tem que conhecer, a gente tem que entender e saber que a gente tem as limitações da gente e a gente poder encaminhar para um profissional qualificado para fazer uma reabilitação tão complexa, né? Isso aí, para mim, é uma das coisas mais importantes. É fazer um bom diagnóstico, tá? Saber o quanto a gente pode fazer e o quanto a gente não pode fazer e encaminhar. Muitas vezes, quem vai resolver o problema não é a dentística, muitas vezes quem vai resolver o problema é a prótese. Né? Ou a gente pode fazer concomitantemente a prótese e depois fazer a dentística. Às vezes tem que aumentar a dimensão vertical, Isso. Aí a prótese intervém primeiro e a dentística intervém depois. Quer falar, Sabrina? Exatamente. Não, exatamente isso. Né? Eu acho que o conhecimento dessa complexidade, né? Tem que saber entender para poder fazer um bom diagnóstico e conseguir encaminhar. E assim, gente, não se frustrem também. O que é importante? Que vocês tenham tido na mão de vocês um paciente dessa natureza, mesmo que vocês não vão fazer o atendimento clínico dele depois. Vocês, infelizmente, vão ter que encaminhar por uma especialização de dentística, uma especialização de prótese. Mas, pelo menos, vocês tiveram a oportunidade de olhar, ver, examinar, ver as características do desgaste, como é que o paciente desgastou,
quanto tempo faz que ele tem os dentes assim, são coisas importantes que para vocês depois, quando tiverem um outro paciente da mesma natureza ou diferente, o que vocês já sabem o que vocês vão ter que fazer, né? Ou a gente faz na clínica, se der para fazer, ou se encaminha para um profissional que esteja na especialização ou que esteja na prática, né? Às vezes a gente tem que encaminhar para uma especialização de dentística, porque o caso é tão complexo que na graduação é impossível de realizar. Mas que vocês tenham visto, né, o caso clínico, tenham estudado, tenham entendido o que as coisas que deveriam ser feitas. Isso para mim é o mais importante. E se vocês forem para esses casos clínicos todos aqui que eu estou apresentando, pessoal, não é nem o nosso lá da faculdade, não é nem o nosso da graduação, nem da pós-graduação, são casos que eu, para poder ilustrar a aula, eu tirei da internet, tá? Eu tirei do Pinterest, e para botar na aula para vocês verem que existem casos de naturezas diferentes, né? E tem pacientes e pacientes. Então, para vocês entenderem, não adianta nada fazer uma aula só teórica, e não mostrar nada de prático. Vocês não vão entender nada e vão ficar sem entender, né? Sem perceber esses detalhes que são importantes. Então, como é que é o tratamento? Ou ele vai fazer uma prótese, né, dos dentes posteriores para aumentar a dimensão vertical e deixar os dentes anteriores por último, para poder restaurar adequadamente, com contônio e oclusão corretas, né, e com o espaço que convém para aquela restauração. Bom, o que vocês podem perceber nesse caso da esquerda superior aqui? A gente sabe que existe uma anatomia dental e uma anatomia periodontal. Então, vocês veem que os incisivos centrais, eles estão muito... A gengiva está cobrindo ainda muito a coroa. Então, o que seria o ideal aqui que a Sabrina pode falar? Sabrina, você está aí? Oi, tô aqui, é só um probleminha. A gente, então, precisa ver onde está a junção cemento esmalte desses dentes, né, no caso da imagem daqueles dentes que são mais curtos, para fazer um aumento de coroa clínica, né, e aumentar a distância cérvico-oclusal desses dentes para proporcionar uma harmonia, né, gengival e dentária para esse paciente. Então, a gente precisa saber o quanto esse dente está recoberto por gengiva ou o quanto ele realmente é desse tamanho. E esse é o grande diagnóstico para fazer, então, para a gente saber que tipo de cirurgia e tipo de solução a gente vai oferecer para o paciente, tá? É saber se realmente o dente, aonde está a junção cemento-esmalte, para a gente saber qual é o tamanho dessa coroa, naturalmente dela, e aí o quanto a gente pode aumentar removendo gengiva ou não, ou realmente esse dente é desse tamanho, e daí a gente, então, pode aumentar essa coroa clínica, né, com artifícios, daí, então, cerâmicos ou próteses, né, reabilitadoras, e daí, então, fazer um aumento de coroa, sim, para aumentar, para diminuir essa quantidade de gengiva que está recobrindo esse dente, mas caso esse dente não seja naturalmente de um tamanho equivalente, né, que fique harmônico, a gente daí pode, então, abrir mão de recuperar com laminados ou próteses, né. Isso. Esse caso aqui... É isso aí, obrigada, Sabrina. E vocês ouvindo a Sabrina, vocês vão perceber que se houver um recorte das gengivas, realmente precisa fazer esse recorte, vai ficar muito mais harmonioso o sorriso do paciente do que se deixar assim como ele está. Então, são coisas que a gente tem que olhar e ver, não é só o dente, às vezes a gente tem que restaurar ou tem que restabelecer a harmonia e a anatomia. Às vezes que não adianta, às vezes, aumentar o tamanho dele na incisal, só, né? Se o sorriso, a harmonia gengival dele tá estranha, né? Tá. Então, isso que a Sabrina disse também é importante. Por exemplo, aqueles laterais ali. Os laterais não são muito maiores do que isso aí, né? Então, o que eu fiz? Não são muito maiores do que apresentam. Voltou. Desapareceu, Catarina. Tá, voltou. Voltou. Para mim, já tinha voltado. Os laterais, pessoal, ele não é muito maior do que isso aí. E olha os centrais. Os centrais são bem maiores que os laterais. Se vocês fizerem os centrais, como eles estão aí, com essa gengiva recobrindo
parcialmente ou não, a coroa do dente, e vocês fizerem um central, como ele tem que ser, ele vai parar abaixo da gengiva marginal dos dentes inferiores, que não é compatível. O tamanho desse dente não é até a margem gengival dos dentes inferiores, fica acima, como mostra no paciente agora aqui do lado. Então, isso são coisas importantes que vocês têm que perceber. Né? Aqui que a gente restaurar um central, deixar ele mais largo do que longo, né? Mais largo no sentido mesodistal e menos longo no sentido cérebro-incisal, e vai aparecer um lateral, ele não vai aparecer um central. Então, são coisas que vocês têm que se dar conta também, além de saber anatomia, além de saber o que tem que fazer para restaurar o dente. Então, nesse caso aqui, foram colocados 4 coroas, né? 4 coroas, não, 4 facetas de porcelana, para restabelecer a anatomia que ele não tinha, e ficou bem bonito, eu acho que ficou bem bonito anatomicamente, estruturalmente, ficou bem compatível. E se o paciente tem esse problema sério de atrição, provavelmente ele faz bruxismo. E se ele faz bruxismo, a gente tem que fazer alguma coisa para ele não continuar fazendo e não destruir as restaurações que a gente fez. Então, sempre indicar para o paciente fazer uma plaquinha de bruxismo, e ele tem que usar essa plaquinha até ele conseguir desmemorizar aquilo que ele fazia antes, tá? E não continuar o bruxismo. Se ele continuar o bruxismo, ele vai destruir tudo que vocês fizeram. Não só as restaurações, como as facetas de porcelana. E o pior é que as facetas de porcelana, elas trincam todas, e às vezes não dá nem para restaurar, tem que tirar e fazer de novo. Então, é importante que vocês observem que o uso da plaquinha é um fator muito importante nesse tratamento desse tipo de desgaste, né, que é a atrição. Sabendo a causa... E, de novo, a questão importante outra vez, a questão da documentação, né? Sim. Tudo que foi feito, vocês têm que documentar exatamente o que vocês fizeram, tá? Então, botar assim, ó, indicação imediata de uso de placa de bruxismo, né? Ou placa articular. Vocês têm que botar no prontuário que foi indicada a placa, porque pode acontecer que o paciente não faça a placa, e aí destrói todos os dentes de novo, vai botar a culpa de vocês que vocês não indicaram a placa. E aí façam ele assinar, né, na linha da última coisa que vocês escreveram. Ele tem que assinar sempre na última linha, ele não pode assinar lá em cima, porque aí vocês podem escrever um monte de coisa aqui embaixo, o juiz, se entrar um processo, o juiz vai ver se isso aí foi colocado depois, o paciente não assinou. Então, sempre o paciente assina na última linha que foi escrita. E aí vocês coloquem todos os dados que vocês possam colocar a respeito do caso clínico e das indicações pós-tratamento para o paciente fazer, e depois não vir reclamar que não foi indicado e destruiu todas as restaurações que vocês fizeram. Tá? Muito importante isso. Em todo prontuário, sempre o paciente assina na última linha que foi escrita. E agora vem a grande polêmica. Por que é grande polêmica? Porque a abfração, eu já vi uma abfração, coitada da minha colega, ela deu um pulo na cadeira, aí foi sem querer, óbvio, né? Ela chegou no meu consultório, colega de faculdade, ela chegou no meu consultório, ela disse assim, eu ponho a língua na altura da gengiva e a minha unha entra no dente, me dói, eu não sei o que é. Eu logo disse, abfração, não pode ser outra coisa. Aí eu peguei a sonda exploradora e fui, assim, bem devagarinho sondar no colo do dente, assim, logo abaixo da gengiva. Mas do que eu botei a sonda, ela deu um pulo, né? Então, isso é uma coisa importante. Cuidado na hora de fazer o exame de uma abfração, porque é muito sensível na região cervical. E a abfração, ela não aparece que nem a abrasão. Por quê? Porque a abrasão, ela acontece acima do nível da gengiva, ou seja, a partir da gengiva marginal, em direção à coroa, acontece a abrasão, que é feita por desgaste através de um desgaste mecânico, feito com pasta de dente, com creme dental, com escova de dente, tá? E tem aquele formato de cunha, e tem cunha bem profunda, né? E tem aquele formato do contorno bem definido. A abfração, ela também tem o formato de cunha, mas o formato de cunha é abaixo do nível gengival, vocês não enxergam, tá? Ela acontece bem próximo do colo, o esmalte que está próximo do colo, ele acaba caindo, se fraturando e caindo em função do apertamento que o paciente faz na oclusal. Tá? Depois eu explico para vocês.
Então, vai acontecer essa quebra dos prismas de esmalte, e eles acontecem também em forma de cunha, mas é abaixo da gengiva marginal, que vocês não enxergam clinicamente, às vezes tem que sondar. Bom, o paciente tinha uma abfração, mas agora ele tem uma abrasão. Pode acontecer, ele pode ter partido de uma abfração e ter resultado depois no final de uma abrasão. Mas são duas coisas totalmente diferentes. As causas são diferentes, as aparências são diferentes, as localizações são diferentes. Isso tem que ficar bem claro para vocês. E não vão atrás daquelas fotografias que tem na internet, né? Não entram no Google, lá vocês encontram um monte de fotografia de abrasão dizendo que é abfração. Não é. A abfração acontece abaixo do nível gengival, da margem gengival. Tá? Então, a abfração, se vocês forem ver o significado, é a quebra à distância, ou seja, aquilo que eu disse para vocês, a causa é lá na oclusal e a quebra do esmalte é lá na cervical, tá? Muitas vezes por contato prematuro ou por apertamento. Eu tenho uma abfração linda de morrer, até vou pedir para alguém tirar uma fotografia, que eu também ponho a unha e fica só aquela, bem pertinho da gengiva, assim, dá para perceber, e é por apertamento que eu faço. Eu faço bruxismo, apertamento, faço de tudo. Já quebrei não sei quantos dentes, que a Sabrina vai ter que fazer uma aumento de coroaclínica para mim, para poder fazer uma prótese, um dente que eu quebrei todo. Então, vocês imaginam o meu grau de bruxa que eu sou. Então, vai ocorrer aqui, vai ocorrer uma perda patológica, né, do esmalte, né, em decorrência desses apertamentos, né, que o paciente faz, que vai haver o quê? Uma flexão dentária no apertamento, ou no bruxismo mesmo, vai haver uma flexão das estruturas de dentina e esmalte, né? Como a dentina ela é resiliente, não acontece nada com ela. Só que o esmalte não é resiliente. Ele é extremamente duro e não tem aquela resiliência que tem a dentina. Então, o que acontece com o esmalte? Ele acaba fraturando e acaba caindo, né? Então, acontece isso no nível cervical do esmalte. Bem lá naquele esmalte bem fininho que tem lá no colo. Até agora deu para entender isso, pessoal? Então, o que a gente tem que observar? Se o paciente tem bruxismo, né? Se ele tem perda de estrutura por atrição, se ele diz que de manhã ele acorda com dor nas bochechas, né? Então, significa que ele faz apertamento. Então, coisas que vocês têm que começar... Se o paciente tiver bruxismo ou dizer que acorda de manhã com dor nos dentes, procurem que ele pode ter uma abfração. Mas procurem com calma, parcimônia, com uma sonda muito levezinha, porque a sensibilidade é muito grande. Não tentem colocar uma sonda numa abfração, que coitado do paciente. E eu tive que restaurar, e desde essa minha colega, não restaurei com resina convencional, eu restaurei com resina flow, que ela é bem resiliente, né? Que nem as outras resinas são mais endurecidas, né? Para ela ficar ali, permanecer ali. Tive que fazer um bom isolamento absoluto, né? Porque eu tive que botar um grampo cervical lá embaixo para retrair a gengiva para conseguir restaurar e fazer um bom acabamento. Não tem como fazer restauração de abfração sem isolamento absoluto. Tem que colocar um bom isolamento com grampos cervicais ou um grampo W8A que vá bem abaixo da gengiva para conseguir retrair aquela gengiva para a gente conseguir restaurar a abfração. Tá? E às vezes a abfração é bem profunda, bem profunda. Tá? Então, a abfração então, é caracterizada então, pela perda de estrutura, né, lá perto do colo do dente, perto do cemento. Tem forma de cunha, que nem as abrasões, mas é bem na cervical. Tá? E uma coisa interessante, assim, eu já percebi mais de um paciente, normalmente ele tem, no máximo, uns 2 dentes com abfração. Tá? Por apertamento, às vezes é só de um dente que tem contato prematuro e ele fica apertando aquele dente, e às vezes ele diz, esse meu dente parece estar crescido, está doendo, de tanto que ele apertou. Né? Então, se vocês encontrarem, por exemplo, um canino ou um pré-molar, procure nos dentes adjacentes, ou no canino ou no outro pré-molar, para ver se ele também não tem. Tá? Às vezes é um dente só. No meu caso, eu tenho só um dente, só um pré que tem essa abfração. Tá? Então, examinem bem o paciente para vocês não terem surpresas depois de encontrar outro dente com a mesma característica.
Desculpa, gente. Aqui dá para perceber, ó, tem um contato prematuro, e esse contato prematuro o paciente começa a apertar, 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 e essa vai refletir lá na altura daquele esmalte próximo da coroa, e ele vai quebrando, os prismas vão se quebrando na altura do colo. Eu trouxe uma imagem, dá para ver bem aqui, isso aqui é uma mistura de abfração com a abrasão, tá? Mas, se vocês perceberem, no lateral, deixa eu ver, não. No lateral, então não tá com cara de lateral, tá com mais com cara de central, mas acho que é lateral, porque isso aqui são dois centrais no lateral. Lateral do 12, tá? Lá no colo do dente, próximo da gengiva, vocês não veem que tem um aprofundamento bem fininho. Bem próximo da gengiva, bem fininho, não dá para perceber? Sim ou não? E nos outros vocês veem também que bem no colo, é tanto que a abfração ela contorna o colo, ela não é reta que nem a abrasão. Ela contorna o colo bem na altura da cervical. Então vocês vão ver uma linhazinha profunda no colo. Às vezes já está dando retração gengival porque o paciente às vezes faz uma escovação mais acentuada. Mas dá para perceber. E o tratamento para esse tipo de problema também é uma placa para bruxismo, tá? Muito bem desgastada, muito bem colocada, e dizer para o paciente continuar usando até ele não ter mais, apresentar mais esse problema, tá? E restaurar essas abfrações com isolamento absoluto, com grama cervical, e restaurar com resina microparticulada ou nanoparticulada ou flow, tá? São boas para fazer um bom acabamento, né? E tem uma lisura boa também, para não interferir na gengiva e não dar nenhum acúmulo de placa bacteriana, né? Que não seja fator retentivo de placa, e fazer um bom acabamento. Por isso que é bom fazer isolamento absoluto e isograma cervical, porque a gente consegue visualizar bem o término da restauração e consegue ver bem como fazer um acabamento sem deixar excesso nenhum. E eu gosto muito da ponta diamantada 1190, que ela é uma ponta diamantada tronco cônica, vocês usem da série dourada e depois a FS para fazer o acabamento, que aí vocês conseguem fazer uma lisura superficial bem boa, e se der para usar um disquinho de lixa, né, para fazer aquele acabamento final, o disco de lixa com a granulação mais fina, que aí o acabamento fica perfeito, tá? E fazer a mesma coisa que a Sabrina falou da outra vez. Colocar no prontuário do paciente que os dentes tais apresentavam abfração, foi restaurado com esse tipo de resina e indicado uma placa de bruxismo para o paciente, e fazer ele assinar na última linha do prontuário, onde foi escrita a última frase do que vocês têm que fazer o registro. Tá? E aqui, para terminar, o diagnóstico diferencial de abfração e erosão. Fui eu que fiz esse desenho, ficou bem bonito, né? Eu não tenho que me gabar, mas é que eu achei bonito, eu acho que ficou bem bonito, senão eu não teria posto na aula. Olha a diferença. A abrasão é em forma de cunha, normalmente ela vai até a dentina, né? Dependendo do grau que o paciente faz a escovação, vai até a dentina, porque ele nunca, enquanto estiver no esmalte, não estiver doendo, e a profundidade não for muito grande, ele não vai aparecer no consultório. Ele vai aparecer quando já está na dentina, que aí está doendo, né? Aí ele aparece. Então, normalmente, a abrasão é acima do nível gengival, né? Em forma de cunha, e tem profundidade. Bordos delimitados e com profundidade até a dentina. Na abfração, a abfração só fica no esmalte. A abfração não chega na dentina. Não tem alteração nenhuma da dentina. É só o esmalte que cai fora. E ele normalmente é a nível gengival para baixo da gengiva, tá? E ele tem aquele formato de cunha também, mas é só em esmalte, ele não chega na dentina. Não tem desgaste nenhum na dentina, tá bom? E por incrível que pareça, como existe uma linhazinha de dentina exposta no fundo da abfração, porque os prismas de esmalte foram caindo, quando a gente sonda, o paciente sente muita sensibilidade. É por isso que ele sente sensibilidade. É porque tem uma linhazinha de dentina exposta. Tá?
Como não sofre, olha só, isso é uma coisa importante também, que a Marcinha falou e que eu vou agora dizer de novo. O que acontece na abrasão? É um desgaste lento e contínuo. Por ele ser lento e contínuo, a polpa consegue reagir e ela consegue formar uma dentina reacional, que é uma dentina esclerosada. Essa dentina esclerosada é aquela que oblitera os túbulos dentinários com sais minerais, né, que existe dentro do tubo, vai obliterando, vai fechando, até não ter mais luz nenhum. Não tem mais fibrila de Thomas e não tem mais o líquido, aquele que tem dentro do tubo. Tá? Então, o que vai acontecer? Existe uma reação em que a polpa vai proteger aquela dentina que está exposta, formando aquela dentina reacional, que é chamada dentina esclerosada. Tanto que, às vezes, no fundo da abrasão, a gente enxerga aquela dentina mais escura. Tá? Esse é um ponto. O que acontece na abfração? Como a dentina não sofre, porque ninguém vai ficar cutucando com uma sonda todos os dias ali, naquele espacinho que tem de dentina exposta, a polpa não reage. Então, não vai ter uma dentina reacional naquela região ali para formar a dentina esclerosada e proteger a polpa, né? E tirar aquela sensibilidade extrema que tem aquela região. Então, ali não se forma a dentina esclerosada. Vai se formar uma dentina esclerosada se essa abfração se transformar numa abrasão. Aí sim, aí a dentina reacional vai acontecer e vai formar aquela dentina esclerosada. Pessoal, deu para entender essa diferença? Vocês muito dificilmente vão descobrir a abfração, tá? Então, por isso que não existe na busca, né, por imagens de abfração, vocês nunca vão ver a abfração verdadeira. Nunca vai estar disponível para vocês uma fotografia de uma abfração verdadeira. Espero que algum dia alguém coloque uma abfração bem característica. E é isso, pessoal. Esse é o último desenho, o último slide da apresentação de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem, né?